Eu queria saber, tem muita gente que pergunta, influenciado pelos nossos irmãos separados, se a gente pode louvar Nossa Senhora, porque só Deus não merece o nosso louvor? E como é que a gente pode louvar Nossa Senhora? Será que a gente pode colocar em risco o nosso relacionamento com Deus? O primeiro mandamento, tem gente que tem medo de falar com Nossa Senhora, com medo de que isso vai atrapalhar o relacionamento com Jesus. Como é que a gente pode responder isso? Bom, na verdade, eu vejo isso assim, é porque nós não conhecemos a hierarquia de cultos que tem na Igreja Católica. Então, tradicionalmente, se falam de 3, mas vamos colocar 4 aqui, você vai entender por que 4. Tradicionalmente, 4 tipos de culto nós temos na igreja. Vamos começar pelo primeiro, lá em cima, intocável, que seria o culto de latria. Latria no grego significa adoração. Esse culto nós damos ao Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, quando se ama, adora algo acima de Deus, o nome do pecado é idolatria. Olha a palavra latria aí, dentro da idolatria. Isso quer dizer que está prestando culto a quem não devia. Abaixo deste culto, nós temos um outro culto, que se chama hiperdulia. Hiper significa super, dulia no grego significa veneração. Esse culto nós damos a quem? A Virgem Maria. Veja que dulia não é a mesma coisa de latria, são coisas diferentes. Latria, adoração, e hiperdulia, super, veneração. Então, esse culto nós damos à Virgem Maria. E abaixo desse, que é muito pouco falado, nós temos o protodulia. Proto significa primeiro, dulia no grego, veneração, que seria dado a São José. Então, abaixo da Virgem Maria, o santo que deve ser mais amado, reverenciado, é o glorioso São José, pela função que ele também exerceu dentro da história da salvação, cuidando do que tem até aquela comparação de José do Egito, né? Então, assim como José do Egito se tornou o guardião dos tesouros do faraó, São José também, o glorioso São José, se tornou o guardião dos tesouros de Deus. Ele guardou o maior tesouro de Deus, que era o próprio Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima. Então, por isso também merece um culto especial que nós chamamos de protodulia, né? E abaixo desse nós temos um somente chamado dulia. Já aprendemos que dulia no grego significa veneração, que é dado aos anjos e santos. Então, quando eu entendo isso, o que é dulia, o que é veneração, o que é adoração, fica muito claro de entender que não há problema em louvar Nossa Senhora, em reconhecer a grandiosidade da Virgem Maria, até porque isso é bíblico. Ela mesma falou sobre isso em Lucas capítulo 1, versículo 48, que diz: "Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações." Então, proclamar que ela é bem-aventurada, dar louvor à Virgem Maria, reconhecer a sua inefável dignidade, é bíblico isso, né? Não devemos ter medo de exaltar a Mãe de Deus, de louvar a Mãe de Deus, de falar com ela. Não podemos ter esse medo. E a primeira que faz isto, que louva Nossa Senhora, foi a própria Santa Isabel. Então, quando Nossa Senhora entra na casa de Santa Isabel e saudou Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E aí uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, a partir dali os atos dela são inspirados por quem? Eu creio que pelo Espírito Santo. E o que Santa Isabel fez cheia do Espírito Santo? Se pôs a louvar, dizendo: "Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor." Então, como é que o Espírito Santo iria nos ensinar a ser idólatra? Será que o Espírito Santo iria nos ensinar a fazer uma coisa que é errada? Não. Muito pelo contrário. Ali o Espírito Santo levou Santa Isabel a reconhecer a dignidade da sua amada esposa, que é a Virgem Maria, como os santos assim bem gostam de chamar Nossa Senhora. Então não há problema em louvar ela. Ah, Eli, por que ela é louvada por vocês católicos? Olha, poderíamos tirar uma resposta de Eclesiástico 3:3. Deus quis honrar os pais nos filhos. Então toda a honra que a Virgem Maria recebe é devida ao filho dela, gente. E quem é o filho dela? Jesus. Por isso aquela mulher no meio da multidão, admirada, vai dizer: "Bem-aventurado o seio que te amamentou, o ventre que te trouxe." E aí Jesus até, né, aí tem gente que acha aí também que ele está desprezando, ele fala: "Bem-aventurado antes os que ouvem", né? Então Jesus, muito pelo contrário, está dizendo que ela é bem-aventurada antes
porque aquilo que diz Santo Agostinho, que ela antes de gerar a palavra na carne dela, que é o Cristo, né, o Verbo, antes dela gerar a palavra na carne, ela já havia gerado na alma, no coração. Então, antes, ela é bem-aventurada por conceber primeiro a palavra no coração, na alma, do que na própria carne, entende? Então, isso é o que Jesus está falando ali. Então, não há problema nenhum em louvar a Virgem Maria, em reconhecer a sua dignidade, em dar louvor a ela. E o louvor que nós damos à Virgem Maria é exatamente porque, graças ao ventre dela, à maternidade dela, a salvação, que é o próprio Cristo, entrou na nossa história, né? Então, Jesus quis ter ela como mãe e por isso, então, nós louvamos a Virgem Maria. E aí, falaria até o que diz Santo Alberto Magno, né? Que quem mais exaltou a Virgem Maria foi a própria Santíssima Trindade. Então, é Deus Pai quando escolhe para ser a mãe de seu Filho, é Deus Filho quando escolheu ela para ser sua mãe, e Deus Espírito Santo quando desposou a Virgem Maria. Então, Santo Alberto Magno fala, a maior dignidade é ser Deus, mas a segunda maior seria ser mãe de Deus. E isso foi reservado somente para a Virgem Maria.